Será que o amor anda fora de moda? Hoje em dia não basta simplesmente dizer para a pessoa amada, eu te amo, mas também não adianta gastar muito dinheiro comprando presentes caros, porque desde a antiguidade o amor sempre foi um gesto. E é isso que eu vou te provar no vídeo de hoje. Então vem comigo que eu vou contar 5 das maiores histórias de amor da Grécia Antiga. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Luiz Felipe Coruja e hoje me permita ser um pouco mais louco que o normal, porque o amor é um tema que enlouquece as pessoas e sempre foi algo da ordem da loucura. E o tema do vídeo de hoje justamente é falar sobre 5 das maiores histórias de amor da Grécia Antiga. A primeira história, então, é aquela entre Eros e Psique. Ele é a própria representação do amor, enquanto ela era uma bela jovem que era adorada por muitos homens. Afrodite é a mãe de Eros e estava então com ciúmes da princesa mortal porque ela não estava recebendo o culto que os homens estavam dedicando então à princesa e não à deusa. Afrodite então ela ordenou que o seu filho pegasse as suas flechas e fizesse a Psique se apaixonar pela criatura mais feia da terra. Mas o jovem Eros, quando ele a viu, ele se apaixonou por ela e levou ela para um palácio. E lá nesse palácio ela correspondeu ao amor dele, mas havia uma única condição para que eles pudessem se amar. Ela nunca ia poder ver o rosto dele. E assim o Eros passou a visitar ela todas as noites, mas no escuro. Ele prometeu então todo o amor dele seria somente dela, mas em troca então ele pedia uma única coisa: confiança. Essa condição para o amor deles é que esse amor ficasse então em segredo, já que a Afrodite, se ela soubesse da união do casal, ia impedir que eles ficassem juntos, pois o Eros ele não havia cumprido a missão que ele tinha recebido, que era jogar uma flechada na Psique para que ela se apaixonasse por um monstro. E a deusa então não ia deixar de se vingar da Psique, por isso que o amor deles precisava ser oculto ou escondido, inclusive o rosto do rapaz. Depois de algum tempo, então, a Psique recebeu a visita das irmãs e foi incitada por elas que ela deveria então ver o rosto do marido dela, da pessoa com que ela estava vivendo. E ela então, ela traiu a confiança do amado e não resistiu e foi com uma lamparina enquanto ele dormia para perto dele e para sua surpresa então ele não era nenhum monstro, ele era um belo jovem que tinha asas e enquanto ela fazia isso, o óleo caiu no peito dele e ele acordou. E aí ele ficou inconformado vendo que ela tinha traído a confiança dele e foi embora. Mas a história desses dois não acaba por aí. A Psique, ela seguiu em busca do seu amor pela terra, procurando então por Eros, onde ele estivesse. Então ela vagou à procura do amor e ela então foi procurar diversas deusas diferentes e acabou indo então parar num templo da deusa Afrodite. E a deusa Afrodite então, apesar de ser contrária àquela união, ela propôs um desafio extremamente duro para Psique e o último desses desafios era que ela descesse até o inferno para roubar uma parte da beleza de Perséfone, e que era a rainha do submundo. E aquele então era o desafio imposto a ela. E ela aceitou aquele desafio, ou seja, mostrando que para recuperar o amor perdido ela estava disposta a correr perigos e encontrar ele e alcançar ele de qualquer forma. A Psique então ela desce ao submundo para encontrar a Perséfone e sem ter que roubar ela consegue convencer a Perséfone a dar para ela uma parte da sua beleza que é entregue dentro de uma caixinha. A Psique então foi instruída a nunca abrir essa caixinha, mas ela, a gente já viu anteriormente, ela é uma moça muito curiosa, mas na volta então ela não resistiu à tentação e ela abre para ver o que tinha dentro da caixa. E para surpresa dela não havia beleza nenhuma ali, havia somente o sono profundo, o sono do submundo. E ela caiu então desacordada no chão. Quando o Eros soube então, ele foi correndo ao encontro dela, ou voando ao encontro dela, e ele então tirou esse sono mitológico de cima dela, e que era como se fosse um véu que a cobria, e colocou esse sono de volta na caixinha e fechou a caixa. E em vez de fugir dali novamente,
ele então tomou coragem e levou ela até o Olimpo e pediu para que Zeus tornasse ela uma imortal para que ela pudesse viver então junto aos deuses. O Zeus então ele atendeu aquele pedido, ele foi benevolente nesse momento então e permitiu que a alma de Psique se tornasse uma alma imortal para viver junto aos deuses ali e ao seu marido Eros. E eles também tiveram aí uma filha chamada Edone e viveram então o felizes para sempre. Essa história então ela nos mostra que, como ambos, mais do que palavras, eles estavam dispostos a morrer, a correr riscos, a desafiar os deuses para ficarem juntos. Ela nos ensina então que o amor verdadeiro ele exige mais de você, ele exige que você se torne melhor para estar junto do seu amado. E o Eros e a Psique então são uma história aí muito representativa do amor e ela também é associada pela psicanálise à representação da alma humana e mostra então como essa relação entre o amor e a alma se constrói juntos, através então de erros, provas, acertos, escolhas. Então, mais do que palavras, a relação amorosa deles é marcada por atos ou gestos. Já que nós estamos falando de descidas ao submundo, a segunda história, então, de amor da Grécia Antiga que eu vou falar para vocês hoje é, então, a história de amor entre Eurídice e Orfeu. Então, o Orfeu, ele era um grande músico, tinha muito talento e encantava os deuses. Ele é considerado, então, um filho aí do deus Apolo e todos os deuses ficavam encantados com a sua música. E aí no dia do casamento com a sua amada Eurídice, ele então teve a trágica notícia de que ela foi picada por uma serpente que estava no gramado e ela morreu então bem no dia do casamento deles. Então a alma de Eurídice desce ao submundo e o Orfeu, inconformado, então decide ir atrás dela e fazer o que for necessário para trazer ela de volta, não encontrando barreiras para o seu amor. Então ele tocou a música dele e encantou as autoridades do submundo lá, Hades e Perséfone, e com isso então ele conseguiu que a Perséfone cedesse ao seu pedido e devolvesse a alma de Eurídice para que eles voltassem juntos. Mas tinha uma condição, que eles deveriam caminhar por todo o trajeto na saída do inferno sem que ele nunca olhasse para trás. E o Orfeu então caminhou e ouviu os passos e foi subindo e foi em direção à luz e estava prestes a chegar na saída, mas por algum motivo, no final então, quando já estava chegando, ele não confiou até o final de que a Eurídice estivesse ali com ele. E por um momento, então, ele virou a cabeça e olhou. E ela se foi, ela desapareceu e desceu para o inferno, para o mundo dos mortos, e nunca mais retornou. Então, o Orfeu tentou descer mais uma vez lá para recuperar uma dela, mas não foi atendido dessa vez porque tinha sido quebrado o compromisso que ele firmou com os deuses do submundo. Essa é uma história trágica, então, e o Orfeu, após perder a Eurídice pela segunda vez, ele valgou inconsolável pela terra e acabou, então, sendo uma vítima do amor e acabou, então, encontrando as seguidoras de Dionísio, que acabaram o despedaçando vivo, e restando somente aí a sua cabeça, que dizem que ela continuou cantando enquanto ela permaneceu viva. Então ele viveu uma espécie de maldição, a não conseguir descer ao mundo dos mortos e permanecendo ali vivo de alguma maneira, sem conseguir encontrar o seu grande amor. E essa história, então, é marcada pelo gesto de não confiar. Ele não confiou que ela estava junto dele, precisou olhar, e esse foi o gesto que então fez ele perder ela para sempre. A terceira história de amor que eu vou falar hoje, então, é a história de amor entre Ulisses e Penélope, uma história aí que está
prestes a ser recontada no cinema com o lançamento do novo filme do Christopher Nolan, que está envolto em algumas polêmicas, e que vocês conseguem assistir um vídeo sobre o qual eu falei sobre isso recentemente. Tá? Então, nessa história de amor, o que acontece? É a história da grande espera. Então, Ulisses parte para a guerra de Troia, deixa para estar da sua jovem esposa, ainda com o filho recém-nascido, e a guerra durou, vocês sabem, 10 anos. Mas a viagem de volta dele para Ítaca durou também mais 10 anos, ou seja, ele ficou 20 anos fora no total. E a Penélope não sabia nem se ele estava vivo, mas eles haviam prometido um para o outro, ele que retornaria e ela que esperaria o retorno dele, não importasse o que acontecesse. Então, para ela, a dificuldade maior, e ela é vista como um exemplo aí de resignação e de perseverança no amor, que ela, o gesto dela era feito de inúmeros pequenos gestos diários, que era conseguir dissuadir aqueles que queriam tomar o reino do seu marido e casar com ela. Então, uma das partes mais famosas dessa história é que ela tecia uma mortalha, uma colcha, e que ela disse que somente quando ela terminasse de tecer aquela colcha que ela casaria ou escolheria um novo pretendente. Só que ela era vista tecendo durante o dia aquela colcha, mas durante a noite ela ia lá e desfazia o que ela havia tecido, ou seja, ela ficou por anos fazendo aquele manto, aquele tecido que ela estava produzindo no tear e nunca concluiu ele. Então, ela havia prometido aos pretendentes que só quando terminasse, mas essa história também tem um desfecho alegre, que é o Ulisses, então, depois de 10 anos vagando pelo mar e perder todos os seus companheiros e enfrentar inúmeras aventuras através da Odisseia, ele finalmente, então, retorna para sua terra natal, para Ítaca, e ele, então, aparece lá disfarçado de mendigo, para não ser reconhecido, e depois disso ele consegue invadir o próprio palácio, porque ele também temia que os pretendentes o matassem antes que ele retornasse à própria casa, e aí então ele consegue, com o seu arco aí, matar todos aqueles que tentavam tomar o seu reino, e volta então para os braços da mulher amada, e consegue então ter um final de vida ali, vivendo a união do seu casamento, e soube então que sua mulher era um exemplo de virtude que o aguardou durante diversos anos enquanto ele esteve ausente. A quarta história então de amor da antiguidade que eu vou falar hoje é o amor então entre Paris e Helena. Helena de Esparta, depois Helena de Troia. Então, essa história de amor aí é marcada por uma traição e pelo amor juvenil e inconsequente que levou à destruição de uma cidade inteira e à perda de inúmeras vidas. Então, é a história de um amor irresponsável, de um amor que não mede consequências para existir ou estar junto. Então, tudo começa quando Paris foi escolhido então para ser juiz de uma competição entre as deusas para ver qual era a mais bela, se era Hera, a esposa de Zeus, se a mais bela era Atena ou Afrodite. E ele então fez a escolha daquela que daria o melhor prêmio para ele, enquanto que a Hera oferecia para ele poder e Atena a sabedoria, a Afrodite ofereceu a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Então, quando ele foi se hospedar na casa do Menelau, a Helena já era uma mulher casada, e ele então raptou ela, ou com o consentimento dela, levou ela, as versões aí sempre variam se ela foi com ou sem consentimento levada, mas então a consequência desse rapto fez com que Menelau reunisse todos os exércitos da Grécia ali, junto com seu irmão Agamenon, e partisse para a Guerra de Troia, onde tantos heróis morreram, entre eles o Heitor, o irmão do Paris, Aquiles, e o próprio Paris morre de um jeito um tanto quanto vergonhoso, com uma flechada no final da guerra, sem nenhum heroísmo, e ele então, para viver esse amor louco deles e irresponsável, fugiu com a mulher de outro cara, e eles então
levaram aí à destruição completa da cidade de Troia, que causou então uma guerra extremamente longa e que dizimou muitas e muitas vidas. Então essa história de um amor que leva à destruição de tudo por não medir suas consequências. E o gesto é não pensar no dia seguinte após decidir ficar junto com a pessoa amada. E a quinta história de amor que eu vou contar hoje, então, é a história de Narciso. A história, então, que está ligada ao amor próprio. Então, Narciso era uma pessoa de beleza indescritível e todos se apaixonavam por ele, mas ele rejeitava, ele era indiferente e cruel com todos que queriam amá-lo. E aí uma ninfa, então, a Eco, se apaixonou perdidamente por ele, mas Eco ela tinha uma maldição, que só podia repetir as últimas palavras ouvidas. E ela seguia o Narciso, então, em silêncio. Quando ele a rejeitou, então, ela foi consumida pela dor até virar só voz. E o eco dela ressoa, então, nas montanhas aí até hoje, segundo essa lenda. E então a deusa Nêmesis, a deusa da retribuição, ela levou o Narciso para uma fonte cristalina e ele lá então se debruçou para beber água, mas ele viu o próprio reflexo e ele se apaixonou por si mesmo. Ele ficou encantado consigo e ficou ali por dias, sem comer, sem beber, sem dormir, tentando então tocar a própria imagem, mas ela se desfazia e ele então definhou e morreu no lugar onde ele caiu. Nasceu uma flor que é a flor de Narcisa. Então essa história aí da origem de uma planta. E o problema de Narciso não é que ele se amasse, mas é que o amor dele não se bastava. O reflexo era o segredo pelo qual ele tinha se apaixonado e o reflexo então era algo seguro, que não fazia ele se entregar e se abrir para o outro. E ele então se amava então de uma maneira imagética, mas não uma maneira introspectiva. Ele tinha uma ilusão do amor de si mesmo, só um amor superficial e não um amor profundo. Mas amar a si mesmo não é um problema, e o que essa história nos mostra, olhando para ela por um lado positivo, é que somente a vaidade, ou amar a sua própria aparência, não é o verdadeiro amor próprio. O amor próprio, então, ele é você amar quem você é, não para além do seu reflexo, amar a sua personalidade, a sua consciência, o seu caráter, a sua maneira de ser. E ele está ligado, então, a se conhecer bem, para você poder se respeitar e se amar profundamente, para depois, então, de conseguir amar a si mesmo, poder amar o próximo. 5 histórias de amor, então. Milhares de anos entre a ocorrência de todas elas. E a mesma lição que atravessa todas. O amor não se faz somente com palavras ou com sentimentos, mas o amor, ele também é algo que se faz. É a lamparina que não se acende no meio da noite, o não olhar para trás no momento de desconfiança, é a mortalha que não se desfaz sozinha pela manhã, não tocar fogo num reino e destruir a própria família de maneira impulsiva e o próprio reino. É o cuidado, então, que se tem consigo mesmo antes de pedir que alguém se aventure pelo submundo por você. O amor é, então, e sempre foi, um gesto. Para fechar esse vídeo, então, podemos dizer aí que sejamos aí como narcisos, sejamos então o nosso amor, nosso próprio amor da nossa própria vida, pois se a gente não se amar, quem é que vai nos amar? Nossa mãe, nosso pet, mas o nosso amor maior da nossa vida é você mesmo. Então, não se afogue aí nas ilusões da vaidade, mas aproprie-se do amor próprio e não deixe ele te despedaçar, nem te desesperar por estar solteiro nessa data. E é só com amor próprio, então, amando a si mesmo e sendo admirado pelos nossos amigos, é que a gente vai adquirir a verdadeira sabedoria que nos prepara aí pro amor com a outra pessoa, com o amor físico, o amor espiritual e as diversas outras formas de amor que surgem a partir, então, desse amor narcísico do ponto de vista positivo e não destrutivo do amar a si mesmo. Então, faça um gesto de amor a si mesmo e cuide de si e se presenteie nessa data se você não estiver em algum relacionamento, tá bom? Espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu faça
um vídeo sobre cada uma dessas histórias, contando os detalhes delas. Deixe aqui seus comentários e muito amor para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.